Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. E hoje o nosso convidado é Humberto Schubert Coelho, professor de filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora, co-diretor do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Espiritismo, neto de Sueli Caldas Schubert, e ele está lançando um livro, O Ciência da Vida Após a Morte, junto com o psiquiatra Alexander Moreira Almeida, a Mariana Costa, o livro Ciência da Vida Após a Morte, que investiga as evidências científicas sobre a sobrevivência da consciência humana após a morte. Primeiro, Humberto Schubert, gratidão, gratidão, gratidão por estarmos conversando um pouco aqui sobre todo esse trabalho. Obrigado por estar junto com a gente, Humberto Schubert. Eu que agradeço muito o convite e a oportunidade. Humberto, vamos começar então falando um pouco desse momento, né? Esse livro que foi aí uma pesquisa de muito... Vamos começar por esse caminho, né? Quantos anos de pesquisa para chegar nesse livro, Humberto? Pois bem, da parte do Alexander, acho que 26, 27 anos. Da minha parte e de Mariana, aproximadamente 20, 22 anos. E aí, por exemplo, para chegar... E aí aquelas histórias, né? Como é que foi para chegar no resultado desse livro? Porque com tantas pesquisas, é aquelas histórias... Tudo é interessante, tudo Exato. É bacana da gente compartilhar, mas, de repente, o livro não cabe tudo isso. Como conta pra gente? Exato, você colocou muito bem, né? Certamente que, primeiro que os 3 autores têm sempre muito o que dizer. Segundo, que o livro tinha uma limitação física, porque nós o publicamos pela editora Springer, né? Springer Nature. E essa editora tem uma série, que é a série na qual nós publicamos o livro, que é uma série de textos curtos e de impacto sobre psicologia. O que é que a pesquisa científica tem a dizer sobre temas polêmicos, temas instigantes da psicologia atualmente. E nessa série, os textos não podem ter mais de 100 páginas. Então, essa era uma limitação gravíssima que nos foi imposta, né? Mas, ao mesmo tempo, nós queríamos que o livro saísse nessa série, porque ele teria justamente mais visibilidade e a própria maneira da Springer de apresentar esses textos também mais baratos, né? Porque um livrinho muito, muito curtinho, fino, ele acaba tendo um custo mais atraente. Então, por uma série de razões, nós acatamos essa recomendação que foi da editora. E ela se provou muito adequada, porque, embora tenha ficado muita coisa interessante de fora, o esforço de condensar e sintetizar aquilo que de melhor existe em termos de pesquisa científica no mundo todo sobre esse assunto, ele é um esforço que também nos aclarou qual é exatamente o estado da arte e o que é que existe efetivamente de mais promissor em poucas palavras. Agora, claro, se a gente tiver 500 páginas para escrever sobre o assunto, a gente vai ter, com certeza, assunto folgado para preencher essas 500 páginas. Não, é isso que é bacana, é aquela coisa. Aí, o mais interessante, para aqueles que estão nos acompanhando, que você citou aí, né? O livro, primeiro, ele saiu em inglês, depois ele foi traduzido para o português, é isso? Exatamente, né? A princípio, nós não tínhamos a perspectiva de traduzir, né? Como é uma pesquisa científica, o ambiente onde a pesquisa científica é melhor debatido, discutido, e onde essa pesquisa impacta mais é o ambiente da língua inglesa. Então, você vai ter leitores da China, vai ter leitores da Nigéria e leitores da Argentina. E o objetivo era justamente esse, dar a máxima visibilidade
às teses que nós levantamos no livro e a essas pesquisas que, na maioria das vezes, não são nem nossas, mas são pesquisas aí de décadas, de mais de um século, a respeito desse assunto. Só que, após a publicação do livro, o livro foi muito bem recebido pela comunidade acadêmica na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, houve também uma repercussão no Brasil, e o público brasileiro começou a cobrar isso da gente. Poxa, mas vocês são 3 autores brasileiros e o livro não está disponível em português. E após uma série de cobranças e iniciativas de apoio também, nós recebemos gestos de apoio para a tradução, nós resolvemos traduzir nós mesmos. Então, nós mesmos, os autores, traduzimos o nosso texto para o português, e ele foi publicado em meados desse ano, um pouquinho antes da metade do ano. E aí, a gente foi acompanhando, né, todo esse caminho, né, tanto do Humberto Schuber como do Alexander Moreira Almeida, caminhando ali, né? E aí eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente, para o ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, para aqueles que nos acompanham pela Fundação Espírita André Luiz, dessas manchetes. E essas manchetes, né, para quem estuda muito da doutrina espírita, vai estar ali um prato cheio de parar e falar, poxa vida, agora é a ciência, né, trazendo tudo isso. Mas eu pego, por exemplo, uma das manchetes. Existe vida após a morte? Saiba o que diz a ciência. Veja relatos. Vamos contar um pouco, então, dessa experiência que você teve também, desse caminho aí, para toda a imprensa leiga ali que não conhece muito desse trabalho, e aí trazendo todo esse embasamento da ciência. Humberto Schuber. Pois eu sou filósofo especializado em metafísica e religião. Então, na verdade, eu estudo o problema da imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito à morte do corpo, em vários registros. E não existe religião sem o conceito de sobrevivência da alma à morte corporal, né? Todas as religiões, particularmente no seu aspecto mais profundo, são baseadas, inclusive, nessa visão, nessa perspectiva. Então, trata-se de uma perspectiva transreligiosa ou multirreligiosa. Não é uma perspectiva de um grupo, não é a perspectiva cristã apenas, é também a islâmica, a hindu, a budista, a confucionista, né, todas, a taoísta. E o que é interessante, em todas as religiões, em todas as filosofias espiritualistas, na verdade, representa 90% da humanidade, né, ou um pouco menos de 90% da humanidade, esse conceito ele aparece muito relacionado à experiência. As pessoas tiveram uma experiência fora do corpo, sonho, ou tiveram uma visão da Virgem Maria, uma visão de um Buda do passado, uma visão de um mestre yogi. E a partir dessas experiências, as pessoas vão formulando as doutrinas. Então, não existe nenhuma religião que diz o seguinte, nossa religião acredita nisso. Mas todas apontam para uma experiência, para um profeta, para alguém que era um médium, que tinha alguma faculdade, alguma sensibilidade especial, e com base no relato desse revelador, ou desse médium, ou desse profeta, ou desse iluminado, né, com capacidades místicas, né, alguma coisa assim, é formada a doutrina. A doutrina, ela é sempre a parte pior da revelação religiosa. Ela é o resumo pedagógico, o resumo didático para quem não teve experiência religiosa. Então, quando a gente discute religião no nível da doutrina, a gente está discutindo religião no mais baixo nível possível, que é o nível do texto didático para quem não tem experiência religiosa. No alto nível, que é o nível da experiência mística, da revelação profética, da iluminação, né, em termos mais orientais, a gente está sempre falando de um contato direto com essas realidades espirituais. Recentemente, contudo,
desenvolveu-se a perspectiva, a consciência de que seria possível fazer uma análise científica dessas experiências, pois se são experiências, se são concretas, se são empiricamente observáveis, analisáveis, é possível fazer uma análise científica, que é a análise mais rigorosa possível dessas experiências. Se não for possível fazer uma análise científica, é porque nenhum traço dessa experiência é objetivo. Então, seria uma experiência, digamos assim, de foro íntimo, uma experiência puramente psicológica, e no sentido mais abstrato da palavra psicológica, não é nem detectável fisicamente, nem no cérebro, nem nenhum tipo de reação na personalidade, no caráter, nada, né? Nenhum traço neste mundo, por assim dizer. Pois bem, essas experiências indetectáveis empiricamente, elas só muito dificilmente elas merecem o nome de experiências. Elas são muito mais um tipo de elaboração mental, uma opinião, né? uma sensação íntima, né? Muito subjetiva e intransferível. Porque o caráter objetivo e concreto da experiência é que ela pode ser analisável a partir dos seus efeitos, que não precisam ser efeitos fisiológicos, por exemplo, apenas, né? Mas podem ser efeitos, por exemplo, comportamentais. Pessoas, né? William James começou essa senda, né? na primeira análise científica da religiosidade, da espiritualidade humana. Ele diz o seguinte: olha, a coisa mais óbvia nas conversões, nas grandes experiências religiosas, é que a pessoa muda. E ela muda de comportamento, ela muda de visão e interpretação da vida, né? A visão que ela tem do mundo, a maneira como ela lida com os problemas, isso muda porque a visão dela se modifica e ela se torna, às vezes, sei lá, menos irritável, menos suscetível, porque agora ela tem uma visão mais aprofundada das coisas. Então, são muitas as maneiras através das quais a experiência religiosa, espiritual, pode impactar no mundo dos fenômenos, no mundo das realidades que são passíveis de serem analisáveis pela ciência. É amplo, né? É muito lindo esse trabalho, toda essa pesquisa, todo esse trabalho do Bert Schuber, né? E aí você foi falando, né, dessas experiências religiosas, dessas elaborações, das opiniões, e é interessante quando você comenta, né, que a pessoa muda. É o que a gente sempre para e se comenta, né? Porque você vai mudando, não tem mais aquela história de eu nasci assim, vou morrer assim. As pessoas mudam, e esse exercício, a ciência também vai acompanhando tudo isso, né, Humberto Schuber? Precisamente, né? Não apenas no nível ético, nós desejamos a transformação das pessoas em pessoas melhores, mas também no nível científico, é do maior interesse da psicologia, da antropologia e hoje de outras ciências médicas também, né, da epidemiologia, das ciências sociais, observar como exatamente as pessoas mudam. Se é possível prescrever mudanças de comportamento com base em mudanças de mentalidade. Se é possível prever mudanças de comportamento com base em mudanças de estilo de vida, né? Ou vice-versa, mudanças de mentalidade com base em mudanças de comportamento. Então, na medida em que nós conseguimos prever ou até mesmo prescrever terapeuticamente, né, que, olha, se você fizer isso, se você interpretar dessa forma, isso vai impactar sua biologia, vai impactar o seu comportamento. Se você se comportar de determinada forma, isso vai impactar você neurofisiologicamente, ou a sua visão de mundo, a sua maneira de interpretar e de sentir a realidade. Então, como eu citei William James, né, que é uma primeira fonte científica, mas, na verdade, os primeiros filósofos, os sábios de todas as religiões, de todas as filosofias do passado, eles já davam conta disso perfeitamente. Eles diziam, olha, você tem que se desapegar, você tem que evitar os vícios e cultivar e fomentar as virtudes, porque a partir desse exercício, dessa prática, dessa transformação comportamental,
dessa transformação de perspectiva, que você atinge a felicidade, que você chega a ter contato com os deuses, né? A obra de Platão é muito simbólica nesse sentido, muito um referencial muito concreto, um modelo muito concreto, porque Platão vai enfatizar o tempo todo que essa ascese intelectual e moral, ela é o que nos aproxima da realidade divina. Então, se há traços, entre aspas, um pouco, tá? Religiosos, ou com certeza, sim, espirituais, na filosofia de Platão, por exemplo, que é a base de todas as filosofias, né? É a raiz da própria filosofia, daquilo que a gente entende por filosofia. Então, essa espiritualidade, ou essa religiosidade, ela é fortemente associada a essas transformações pessoais e a essa mudança de caráter, de comportamento que vem através da ética, da moralização e da conscientização para a moralização e para a vida ética. E o Humberto Schubert, a gente foi acompanhando todo para o lançamento. Não sei se você que está nos acompanhando, este é o programa Sensibilidade. Nós estamos com o Humberto Schubert, ele que é professor de filosofia, filósofo, e ele está falando do livro Ciência da Morte, da Vida, Ciência da Vida Após a Morte, que ele escreveu junto com o psiquiatra Alessander Moreira Almeida, com Mariana Costa, e fruto aí, como ele já comentou aqui com a gente, de mais de 2 décadas, mais de 20 anos de pesquisas desafiadoras aí para esta realização. E, por exemplo, me chamou muito a atenção, né, por exemplo, aquilo que a gente está fazendo, trazendo até essas manchetes, né, quando saiu aquela reportagem do UOL, da Folha de São Paulo, que o estudo investiga provas de vida após a morte em médios e reencarnação. Experiências de quase morte também fazem parte da pesquisa, que virou livro recém-lançado. Vamos ampliar um pouco, porque chamou, né, e acho que para vocês também, o quanto foi essa reportagem da Folha, do UOL, trouxe, né, repercussão também para todo esse trabalho. Vamos ampliar um pouco mais, Humberto Schubert? Sim, nós ficamos muito satisfeitos assim, com a repercussão da mídia, né, uma repercussão, no geral, positiva, mas menos positiva já do que a repercussão acadêmica. Academicamente, nós tivemos até agora 16 ou 17, a gente já está um pouco perdendo a conta, de resenhas publicadas em revistas científicas de alto padrão, tá? Várias delas em revistas internacionais, tá? Nos Estados Unidos, no Reino Unido, principalmente, e de autoridades na área, de grandes cientistas, grandes filósofos, especialistas no assunto que nós estamos comentando. Então, essas resenhas científicas em revistas muito, muito tradicionais, como, por exemplo, o British Journal of Psychiatry, né? Um dos mais importantes, mais antigos, né, na verdade, também, né, um dos primeiros jornais científicos, das primeiras revistas científicas de psiquiatria do mundo. Então, esse jornal dedicou 2 páginas à resenha, uma resenha realmente de alto padrão, né, do nosso livro. No mundo acadêmico, a gente até pode dizer que essas resenhas foram muito mais favoráveis às formas como, às vezes, a mídia veiculou o livro, às vezes de uma forma apenas como anúncio mesmo, né? Existe isso, né? Está sendo lançado o livro, e muitas vezes não tratando da natureza do livro, do conteúdo do livro. Isso é interessante a gente observar. Então, para quem estiver muito interessado, resenhas acadêmicas geralmente são fáceis de ler, não são muito assim técnicas, elas são realmente para divulgação daquele material e análise da qualidade científica daquele material. Eu até recomendaria as pessoas buscarem essas resenhas acadêmicas. No site da editora, tanto na versão em inglês quanto na versão em português, que no caso é a editora Ampla, há alguns recortes de algumas dessas resenhas acadêmicas nas melhores revistas do mundo, né, de psiquiatria, de psicologia, de filosofia, e que tratam do mérito acadêmico do livro, do mérito científico do livro.
Agora, por sorte, nós também tivemos assim bastante visibilidade dentro da mídia, porque ela dá ciência às pessoas de que o material existe e ele acaba chegando muito além das fronteiras do debate acadêmico, do debate científico mesmo, que é o que está acontecendo, né? Nós temos aqui múltiplas entrevistas para rádio, televisão, para conversar com os jornais, né? Para publicar notas em jornais ou entrevistas, e isso reflete, de certa maneira, o quão visceral é essa preocupação na alma das pessoas. As pessoas querem saber se, de fato, a ciência ela é necessariamente materialista e ela diz que não existe Deus e vida após a morte, ou não é nada disso, bem pelo contrário, né? Então, a comunidade mais ampla, para além da vida universitária acadêmica e de pesquisa, ela está muito interessada nessa questão. E nós temos, inclusive, reações muito interessantes, também muito favoráveis, de intelectuais católicos, de pastores e reverendos anglicanos, né, e pastores de outras denominações evangélicas, da comunidade judaica, das diversas comunidades religiosas, de uma maneira mais ou menos assim indistinta e muito plural, o que mostra que há uma demanda social, há uma demanda existencial por saber o que é que a ciência pode ou não pode dizer. O livro também diz o que é que a ciência não consegue, não oferece, né, a respeito desse tema. E, a partir disso, cada denominação religiosa ou cada pessoa, na sua investigação pessoal desse tema, nas suas preocupações pessoais, pode avaliar de que maneira o conhecimento científico impacta ou não impacta nas suas convicções, na sua maneira de viver. E nós, como parte da conclusão do livro, nós dizemos que seria recomendável que as pessoas tivessem as suas posições sobre a morte e a possível sobrevivência, a vida após a morte, mais baseadas na ciência, porque a ciência, embora ela possa dizer pouco sobre a vida após a morte, o que ela tem a dizer é extremamente concreto, extremamente objetivo. Então, você citou aí as experiências muito fortes, né, muito persuasivas sobre mediunidade, mais persuasivas ainda sobre experiência de quase morte, porque o sujeito não está com o cérebro funcionando, está numa situação de parada cardíaca, sem fluxo sanguíneo e oxigenação do cérebro, sem atividade elétrica do cérebro, às vezes, está clinicamente morto. E naquele momento em que ele está com o cérebro desativado e morto, ele tem experiências. E ele volta e relata as tantas horas, né? Eu vi o meu corpo caído no asfalto e aconteceu isso, isso e isso, e às vezes relata percepções verídicas, o que são evidência empírica muito forte, muito persuasiva de que nós não somos produto do cérebro apenas, ultrapassamos em muito as condições físicas de alojar o nosso espírito. Humberto Schubert, duas situações, eu vou tentar trazer para a gente possa conversar um pouco. Você estava falando do conteúdo, desse debate científico, e aí vem duas situações que me vêm, né? Uma, e o espiritismo, como é que está? E aí uma outra situação, uma outra realidade, a necessidade aí da religião existe. Como é que você que trabalhando com tudo isso, a gente tem tanto o espiritismo e essa necessidade da religião, principalmente no mundo, onde não existe muito dessa crença religiosa como a gente tem no Brasil, né, Humberto? Pois é, o espiritismo, inclusive, começou com essas experiências, começou com a observação cuidadosa, crítica, cética e extremamente racional desse tipo de evidência. Como eu disse, como a maioria das outras religiões, né? Todas as religiões, elas são baseadas em fatos. Às vezes, esses fatos, eles são experimentados por apenas uma pessoa. Nós chamamos essa pessoa de fundador da religião ou de revelador, né? Às vezes, esses fatos, eles são mais uniformemente distribuídos. E, às vezes, eles vão fundar um tipo específico de xamanismo,
um tipo específico de experiência espiritual, religiosa de uma comunidade, de um grupo, e o caso do espiritismo e de outros espiritualismos ali do século XIX é exatamente esse. Pessoas curiosas, com certos relatos, e já com uma mentalidade científica que não existia no passado, que transferia esses relatos para o terreno do mágico, do sobrenatural, do religioso. Já no século XIX, as pessoas começam a cogitar de, peraí, por que ao invés de dizer que isso é mágico e sobrenatural, eu não investigo isso como natural, como algo que se manifesta empiricamente, fenomenicamente, né? Então, a partir desse tipo de abordagem dos fenômenos, que são fenômenos que se dão indiscriminadamente, todas as épocas, as pessoas vão tentar elaborar uma filosofia, uma doutrina que dê conta desses fenômenos. Mas o espiritismo, de certa maneira, ele se perverteu um pouco num movimento religioso. E, enquanto movimento religioso, ele corta um pouco o vínculo com essa base fenomênica, com essa base observacional, fria, cética e racional, né? E vai aos poucos se tornando mais assim afirmativo, né? Nos seus postulados. É assim, porque o fulano de tal disse, porque André Luiz disse, porque, né? Então, isso é típico da forma como socialmente as coisas são cristalizadas em uma cultura e por conta dos temas, né, Deus, imortalidade da alma e mediunidade e tal, moralidade, a tendência era que isso se cristalizasse como cultura religiosa e não como cultura científica, como cultura filosófica, mas na sua raiz, no seu cerne, esse movimento ele tem muito a ver com a ciência, com uma abordagem mais científica desses fenômenos que, por ignorância e por uma mentalidade mágica, as pessoas atribuíam ao sobrenatural, aquilo que não poderia ser objeto da ciência. E a gente ouve isso muito ainda hoje em dia. Muitos religiosos, eles têm uma atitude protetiva contra o discurso científico, porque preferem que esses fenômenos eles fiquem relegados ao terreno do sobrenatural, terreno que não pode ser tocado e corrompido pela ciência, porque em outros momentos, né, ao longo da história, a ciência pareceu estar em conflito com o discurso religioso, um discurso mais apegado à letra da Bíblia, ao Gênesis, etc. e tal. Então, há um certo ataque de pânico, às vezes, da religião em face da ciência, o que é extremamente danoso para a própria religião. A religião ela precisa dialogar com a ciência, precisa olhar para os fatos, olhar para aquilo que é possível de ser investigado empiricamente e não tentar solapar a evidência científica com a doutrina, porque a doutrina, uma vez, foi baseada na evidência, foi baseada em um fenômeno que aconteceu com o fundador da religião. E quem não teve, não experimentou esse fenômeno, muitas vezes cristalizou uma interpretação sobre esse fenômeno como doutrina. Isso se tornou ortodoxia, se tornou cânone interpretativo desses fenômenos. Então, uma abordagem racional, racionalizadora do fenômeno religioso, ela precisa conter essa dinâmica, né, provocativa de permanente aclaramento do que exatamente aconteceu durante a sua fundação e ao longo da vida de todas as religiões, de todos os movimentos espirituais religiosos, há sucessivos fenômenos e fatos que vão se apresentando e que precisam ser olhados com mentalidade cética, com suspensão de juízo e com observação cuidadosa e criteriosa do que está acontecendo. Porque se não acontece, como aconteceu com Joana d'Arc, por exemplo, mas uma mulher que não é nem freira, não é uma mulher religiosa, ela não poderia ter essas visões das santas. E a gente tem que pressupor que é uma mentira, tem que pressupor que ela é louca, alguma coisa assim.
seja porque as mensagens são inconvenientes, seja porque ela não tinha as qualificações adequadas para presenciar, para vivenciar esse fenômeno espiritual. Mas fato é que presenciava, e inclusive a própria igreja depois revê o processo de condenação, detecta que houve uma influência política nesse processo de condenação e a reabilita, e inclusive canoniza, né? Joana d'Arc se torna uma figura importante para o próprio movimento religioso contra concepções de época, concepções culturais, de que a forma e o conteúdo das mensagens que ela recebia através desses fenômenos de vidência não seriam adequados. Então fica como um alerta para todos nós, para nós não cristalizarmos a nossa concepção de como o sagrado pode ou não pode aparecer. Quem somos nós para dizer como o divino pode ou não pode se manifestar, como os fenômenos podem ou não podem se dar, né? E uma mentalidade mais cética de parar e observar desapaixonadamente o fenômeno vai nos ajudar a eliminar, por exemplo, charlatanismo, que sempre existe em todos os campos da vida humana, confusões, a pessoa queria acreditar muito e ela imaginou que foi isso que aconteceu, fenômenos que são fenômenos suspeitos, dignos de suspeição, embora espirituais, e fenômenos interessantes, instigantes, que merecem toda a nossa atenção e que merecem, inclusive, que a gente reforme as nossas concepções com base nesses fenômenos. Então, a gente não está falando de nada que seja exótico e diferente na história das religiões, muito pelo contrário, mas convocando a comunidade religiosa, todas as comunidades religiosas, a se armarem da coragem e do espírito crítico racional necessário para fazer uma investigação crua dos fenômenos e, ao mesmo tempo, convidando a comunidade científica a também não ter sucessivos ataques de pânico diante do fenômeno religioso. Porque muitas vezes a comunidade científica teme não é o fenômeno, ela não teme muito fenômenos, né? Mas a comunidade científica teme doutrinas ou imposições dogmáticas ou afirmações taxativas que são interpretativas, né, com base nos fenômenos. Eu estava recentemente, só a título de exemplo para a gente encerrar esse tópico, discutindo com uma amiga um tema político, né, e ela estava dizendo, não, mas isso aí que eu estou te dizendo é um fato. Tá, amiga, mas não existem fatos políticos, né? E os fatos, eles são sempre físicos. Fatos são fenômenos da natureza. Então, por exemplo, a escravidão no Brasil foi abolida na seguinte data. Isso é um fato. Agora, qualquer juízo que a gente faça sobre esse fato é interpretativo. Não é um acontecimento no tempo e no espaço, no nível físico, mas trata-se já da nossa ideologização, da nossa interpretação, do nosso julgamento a respeito desse fato. Então, obviamente, tanto a comunidade científica quanto a comunidade religiosa possuem as suas interpretações do que está acontecendo no fenômeno espiritual. O que a gente quer com o livro? A gente quer destacar o fato. E aí a gente religiosamente ou antirreligiosamente, de maneira ateísta, seja qual for a posição ideológica e filosófica da pessoa, ela terá o direito à liberdade de interpretar aquilo de acordo com a sua doutrina, com a sua perspectiva. Nossa, parabéns aí, Humberto Schuber, por esse trabalho. E fica aquele convite também, né, que próprio nessa sequência, como ele estava comentando, são 16 ou 17 resenhas científicas aí sobre o livro, para poder se buscar muito todo esse trabalho, que é aquilo, né? É a observação, é o cuidado, é a ciência, né? Nesse momento ali tão importante, né? E se a gente for parar e pensar, é esse o trabalho, né? É que a ciência possa estar nos conduzindo, né, Humberto Schuber? Precisamente. Isso não quer dizer, né? Por exemplo, eu sou um filósofo e sou uma pessoa religiosa, bastante religiosa, inclusive, né? No sentido não de ter uma religião, uma instituição, né?
mas no sentido de ter uma vivência religiosa, no sentido muito intrínseco da palavra, uma vida espiritual. Poderia dizer uma pessoa de fé, né? Nós somos pessoas de fé também. Então, essa dimensão da minha vida é uma dimensão que vai me levar a interpretar e vivenciar os fenômenos espirituais religiosos de uma maneira. A dimensão filosófica, ela já é mais fria, ela vai fazer análise da qualidade lógica daquele discurso, pura e simplesmente. Já a visão científica, ela vai analisar se uma coisa é fato ou não é. Se é fato, essa evidência, essa peça de evidência, ela leva a qual conclusão? Ela sustenta qual hipótese? A respeito da natureza, a respeito da realidade empírica, já não filosófica, já não religiosa ou espiritualística. Então, são maneiras diferentes da gente abordar e analisar o mesmo fenômeno espiritual. A mesma realidade, ela sugere diferentes discursos e ela se permite ser abordada por diferentes discursos e analisada por diferentes discursos. Então, quando a gente faz um livro, né, que se propõe a ver o que é possível dizer cientificamente sobre a vida após a morte, isso não quer dizer que haja um desprezo, ou um desrespeito, ou uma diminuição do papel das religiões, do papel da filosofia na interpretação desses mesmos fenômenos, ou desse mesmo conceito, que é o conceito de imortalidade da alma, de vida após a morte, né, do além-vida, do além-vida corpórea, mas simplesmente nós estamos recortando a janela que pode ser cientificamente analisável e que pode ser comprovada cientificamente. Eu costumo dizer nas apresentações que a gente fez do livro, né, nos vários lançamentos e tal, que talvez, para a maioria das pessoas, aquilo que a ciência pode dizer sobre a vida após a morte nem seja a parte mais interessante da questão. A parte mais interessante são as implicações morais de nós termos vida após a morte e as implicações existenciais tremendas. Quer dizer, não faz sentido cometer suicídio, por exemplo. Não faz sentido olhar para as coisas como se elas fossem derradeiras, quando, na verdade, você vive por um breve momento e, na eternidade, as coisas têm uma dimensão completamente diferente desses probleminhas circunstanciais ou momentâneos que a gente está enfrentando. Uma vida inteira, inclusive, em face da eternidade, ela é filosoficamente muito, muito pífia, muito pequena, diante de tudo aquilo que há por viver, que há por experimentar, se a vida é eterna, se a vida ela não acaba com a morte do corpo. Então, tudo isso que eu estou falando aqui agora, por exemplo, é filosofia. São conclusões filosóficas ou são ilações filosóficas a respeito da sobrevivência do espírito e da vida após a morte. O livro não trata muito disso, mas quer dizer que a gente despreza ou ignora essa dimensão filosófica? Claro que não. Assim como a gente não despreza as vivências de fé, as experiências de fé que são capitais para dar sentido para a vida das pessoas e para motivar as pessoas, para inspirar as pessoas a se transformarem, a agirem, a terem esse contato com o transcendente e com o sagrado. Mas simplesmente nós queríamos fechar o leque naquilo que a ciência pode dizer a respeito dessa questão, para que as pessoas pudessem também estar cientificamente informadas. A ciência, embora ela seja muito mais restrita do que a filosofia e a religião, que são discursos absolutizantes, né, totalizantes, a ciência tem uma vantagem muito poderosa. Ela confirma aquilo que ela está dizendo, né? Ela prova, ela demonstra, ou ela colhe evidências que são mais ou menos fortes, mais ou menos persuasivas, num caráter que não é, claro, nunca conclusivo, porque o debate e a investigação continuam ao infinito. Então, qualquer pessoa que disser, naquela linguagem do século XIX, né, está provado que não existe, está provado que existe, essa pessoa está sendo um pouco irresponsável e epistemicamente incompetente, né?
mas tem como a gente dizer que, com base na evidência, é possível afirmar hoje, tá? Essa é uma das conclusões do livro, tá? Que a maioria das pesquisas científicas sobre esse assunto apontam para a conclusão de que há vida após a morte, que a personalidade humana, a consciência humana sobrevive à morte do seu corpo, ou à morte do corpo onde ela está alojada, ou a qual ela está associada. Pois bem, se é possível, cientificamente, com um discurso muito duro, com evidências muito fortes, muito persuasivas, chegar a essa conclusão, então, áreas da vida que são menos conclusivas, que são menos duras, como a filosofia e a religião, elas podem e têm que se inspirar e se iluminar com base nessas evidências, com base nisso que o discurso extremamente rigoroso, extremamente restritivo da ciência pode oferecer. Olha, eu imaginava, e a hora que você foi para essas implicações morais, para essas experiências, para essa fé, para esse lado até seu ali, né, mais filosófico, eu olho para o tempo e falo, gente, tá, temos 4 minutinhos ali, um papo, amigo ouvinte, eu imaginava isso, que a gente foi atrás do Humberto Schubert para desde o início, para conseguir trazer essa conversa para você que está nos acompanhando na Rede Boa Nova de Rádio, as emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, do YouTube da Tatiana Benites. Eu vou para 4 minutos finais, eu deixo esse espaço para você, Humberto Schubert, para conversar com o amigo que está nos acompanhando nesse bate-papo, para falar desse trabalho, como agora você conseguiu um pouco de filosofia e falar um pouco mais de ciência da vida após a morte, este livro. Humberto Schubert. Magnífico. Para que a fé não esteja em contradição com a razão e para que a ciência, num ataque de pânico contra a fé e a espiritualidade, a religiosidade, também não negligencie a razão, nós precisamos olhar para as coisas com uma certa indiferença. Essa é a superioridade da abordagem racional. Ela olha para todas as coisas com uma certa indiferença. Eu usei antes o termo frieza, que talvez seja um termo que dá noções, conotações pejorativas na mente das pessoas. Mas indiferença, no sentido positivo da palavra, é o ponto aqui ideal. Essa indiferença permite que eu avalie as coisas nos seus verdadeiros méritos. A religiosidade e a espiritualidade. De que maneiras isso promove a vida humana? De que maneiras isso faz bem ao homem? É importante para o ser humano, faz parte da vida humana. A filosofia mesma, né, que é essa avaliação racional das coisas. A arte, a ciência. Qual é o lugar de cada discurso? Qual é o lugar de cada coisa? Quanto mais a gente fizer esse exercício de nos depurarmos das paixões, nos depurarmos dos discursos ideologizantes, que tem uma perspectiva, tem uma resposta, já de não tem como, isso é tudo mentira, isso não já está provado que a Bíblia diz. Quanto mais a gente puder considerar as coisas com a imparcialidade da razão, menos fanatismo, menos cegueira, menos ideologia estereotipada e enviesada, nós estaremos suscetíveis a propagar. Então fica esse convite para que nós tenhamos a coragem, né? O grande filósofo do conhecimento, Immanuel Kant, diz isso sobre o conhecimento. É preciso coragem e postura ativa de perseguir a verdade e não ficarmos na nossa zona de conforto, reagindo a coisas com base nas nossas teorias, nas ideologias já assumidas. Que nós sejamos capazes de ouvir um argumento e não nos preocuparmos se esse argumento vem de um homem ou de uma mulher, vem de uma matriz religiosa ou da ciência ou de uma filosofia, se vem da esquerda ou da direita. Nós vamos julgar racionalmente o mérito do argumento. Até que ponto podemos discutir isso francamente, dar voz a todas as perspectivas e termos a coragem de ouvir todas as respostas possíveis para avaliarmos o mérito dessas respostas, dessas propostas, que é um mérito sempre lógico e factual. De que maneira conversa com o mundo das evidências, das experiências, e de que maneira o discurso é logicamente construído
com buscas à correção e não à confusão. Humberto Schubert está terminando esse espaço aqui do Sensibilidade, agradecendo a você, gratidão por esse bate-papo aqui com os amigos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, destacando o livro Ciência da Vida Após a Morte. Obrigado mais uma vez, gratidão e um grande abraço. Tudo de bom. Valeu. E semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.